Já pensou aprender a resolver questões de matemática de uma forma realmente eficaz e de uma forma realmente organizada? O maior problema de muitas pessoas é tentar resolver questões de matemática de uma forma totalmente desorganizada. Existe um passo a passo que é uma receita de bolo para você realmente resolver as questões de matemática da melhor forma. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes disso, não esquece, obviamente, de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal e, obviamente, você não perde nada. E além disso, segue a gente lá no Instagram, o @ensino de potência, porque todos os dias tem interações por lá. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto de Ensino de Potência, professor Eduardo. Pessoal, a partir de agora eu vou mostrar para você como resolver questões de matemática de uma forma extremamente eficiente, de uma forma extremamente organizada, para que assim você tenha muito mais facilidade de resolver as questões do Enem, tá? Então, sem enrolação, a gente vai mostrar para você literalmente na prática, sem perder tempo com enrolação. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você tem que fazer é, quando você vai ler o enunciado, ler com muita atenção. Se você perder tempo na leitura do enunciado, o que vai acontecer? Você vai ter que ler novamente. Tendo que ler novamente, lá na hora da prova do Enem, você perdeu tempo. Então, muita atenção ao ler o enunciado. Segundo ponto, sublinhe as informações importantes, tá? Então, tudo que for informação importante, você sublinha, porque quando você ter que procurar alguma informação no enunciado, você sabe que aonde está sublinhado é informação importante, tá? Então, não vai perder tempo tendo que ler tudo de novo. Então, por isso, primeiro passo, ler com atenção. Segundo, sublinhar as informações. Então, vamos colocar em prática. Essa aqui é a questão 138 do Enem de 2022, prova tradicional, no caso, prova regular. A empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as dimensões de diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10 centímetros, respectivamente, como apresenta na figura. Então, a gente tem aqui a nossa figura. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto, com altura de 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida de raio da base em centímetro igual a. Então vamos lá, a gente leu com atenção e a gente sublinhou as principais informações. O que a gente precisa fazer agora? O terceiro passo é identificar o comando da questão, ou seja, em outras palavras, o que o exercício quer saber. O que o exercício quer saber? Ele quer saber a medida do raio da base, certo? A nova medida do raio da base. Então, eu quero saber o raio da base novo, certo? O nosso quarto passo é o quê? Quais informações ele me dá para que eu chegue nessa resposta? Eu tenho aqui as informações iniciais, certo? Eu tenho que o volume reduziu 19% e a altura foi mantida em 10%, em 10 centímetros, certo? Então, eu sei as informações iniciais, eu sei que o volume desse cone aqui reduziu 19%, e eu sei, obviamente, que a gente tem uma redução de 19% no volume e 10 centímetros é a medida da altura que se mantém. Feito isso, o que vai alterar, então, é o raio da base do cone, vai ficar mais fino. O que a gente faz agora, então? O nosso último passo é juntar isso tudo e resolver. Então, o que eu sei? Eu sei basicamente que para resolver isso, eu tenho que utilizar a fórmula do volume, certo? Porque ele me dá uma relação de volume. Então, se eu vou ter uma relação de volume, eu vou ter que usar a fórmula do volume. Qual que é a fórmula do volume do cone? A fórmula do volume do cone é o quê? É π que multiplica o raio ao quadrado, certo? Que multiplica a altura e isso aqui divide por 3, certo? Ponto muito importante, pessoal. A gente tem uma condição de volume inicial e volume final, certo? Eu sei que o volume final ele vai reduzir 19%. Então, o volume final é o quê? É o volume inicial menos 19%. Gente, 19 é um número muito ruim de trabalhar. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar em quanto que é 100%
menos 19%. Opa, 100% menos 19% é 81%. Ah, mas por que o 81 é melhor de trabalhar que o 19? O 19, ele é um número que não tem divisores. Ele não é um número que você pode dividir por 3, dividir por 2. Enquanto o 81, sim. O 81, ele é o quê? Ele é 9 ao quadrado, por exemplo. Então, a gente pode utilizá-lo para fazer conta de uma forma muito mais prática. Mas, Eduardo, por que isso é importante? Gente, o que eu sei? Se eu sei que o volume final é o volume inicial menos 19%, eu posso afirmar o seguinte: eu posso afirmar que o volume final é igual a 81 sobre 100 que multiplica o volume inicial. Isso aqui nos dá uma redução de 19%. Feito isso, pessoal, agora a gente só precisa substituir os nossos valores aqui da nossa fórmula, que a gente vai conseguir encontrar o raio da base, no caso, o novo raio. Então, vamos lá, o volume final é π, que multiplica o raio novo, que a gente quer descobrir. Então, raio ao quadrado, vamos colocar apenas o r. Isso aqui multiplica pela altura, a altura eu sei que permanece em 10. Isso aqui vai dividir por 3, e isso aqui vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a 81, que divide por 100, isso multiplica o nosso volume inicial, que é π, que multiplica pelo raio inicial. Se aqui eu tenho que o diâmetro é 8, o raio é 4. Então, 4 ao quadrado, que multiplica por 10. Não posso esquecer, obviamente, de dividir isso aqui por 3. Gente, como a gente tem todo mundo multiplicando aqui do lado esquerdo e todo mundo multiplicando do lado direito, se liga na dica. Aqui você pode aproveitar para economizar já muitas contas. Por quê? Como eu não tenho nada somando, esse 3 que está dividindo pode cancelar com esse π pode cancelar com esse 10 pode cancelar com esse. A gente já economizou muitas contas. O que eu quero saber agora? Eu quero saber quem que é esse r. Então, o que eu vou fazer? Esse quadrado que está aqui vai passar para o outro lado como raiz. Então, só vou reescrever aqui todo mundo para vocês enxergarem isso. Vou ter r quadrado, 81 sobre 100, que multiplica 4 ao quadrado. Então, o quadrado vai passar como sendo uma raiz. Teremos r, que é igual a raiz quadrada de 81, que divide por 100. E isso aqui multiplica por 4 ao quadrado. Gente, a raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes e a raiz da divisão é a divisão das raízes, certo? Então, tudo que eu tenho aqui, esses três elementos, eu posso tirar a raiz quadrada individual de cada um deles. 81, raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 100 é 10 e raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4. 9 vezes 4, 36, divide por 10, 3,6. Então, o novo raio da nossa base é 3,6, a alternativa C. Então, como vocês podem observar, pessoal, que a gente teve uma resolução muito bonita. A gente teve uma resolução extremamente bem organizada, extremamente bem detalhada. A gente, primeiramente, leu tudo. Notem que a gente não precisou ler o enunciado de novo. A gente leu uma vez e a gente só foi procurando as informações. Entendendo isso, entendendo que reduzia 19%, a gente pensa 19%, beleza. Não sai já usando o 19, pensa, 19 é número primo, muito ruim de trabalhar. Posso utilizar um outro número. 81. 81 é múltiplo, eu sei que vou precisar simplificar, fazer conta, então vou usar o 81. Usando o 81, a gente conseguiu sair com muita facilidade. Pessoal, antes da gente ir para a próxima questão para aplicar esse método, não esquece que eu posso ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática Enem. O link na descrição dá acesso a um grupo onde eu posso ajudar você tirando suas dúvidas e trazendo conteúdos bacanas para que você consiga alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática Enem. Então aproveita. Link está na descrição e também no comentário fixado. Vamos resolver agora mais uma questão aplicando esses mesmos conceitos, essas mesmas técnicas para mostrar para você que não foi apenas uma questão, a gente sempre resolve assim. 157 da mesma prova. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina de acordo com a expressão V igual a T ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas,
O seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Então, ela apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Então, o que a gente fez? A gente leu com paciência, com concentração e sublinhou as principais informações. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa identificar o nosso próximo passo, que é qual é o comando da questão. O comando da questão está aqui no final, como sempre. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Eu sei que as 10 horas são o nosso intervalo aqui. Então, o que acontece? Quantas vezes nesse intervalo a velocidade do pistão se anulou? É o que a gente quer saber. Olha a pegadinha. A gente sabe o que a gente quer descobrir. Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou? Beleza. Agora a gente vai para o próximo passo, que é resolver. Mas olha a pegadinha. Muitas pessoas vão ver um gráfico, vão ver que aqui a gente tem zero. Ah, quando cruza o zero é porque se anula. Gente, mas cuidado com as informações. O nosso gráfico é de temperatura por tempo, não de velocidade por tempo. Então isso é uma pegadinha. Para você saber quantas vezes a velocidade se anulou, a gente vai ter que utilizar essa expressão aqui, onde V igual a temperatura ao quadrado menos 4. Para eu saber quando que a nossa velocidade se anulou, o que eu faço? Eu faço V igual a zero e a gente resolve através de equações de segundo grau. Então, eu vou ter aqui a minha função igual a zero, t ao quadrado menos 4. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar em quais momentos de t a velocidade vai ser zero. Sabendo em quais momentos de t a velocidade é zero, a gente identifica isso no gráfico e consegue resolver. Então, teremos 4 igual a t ao quadrado, portanto, raiz de 4 é igual a t. Logo, mais ou menos 2, porque é uma equação de segundo grau, será o nosso valor de t. Então, nosso valor de t, quando ele é positivo igual a 2 ou negativo igual a 2, ou seja, mais ou menos 2, a velocidade se anulou. Nossa velocidade foi igual a zero. E é justamente isso, então, que a gente precisa buscar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar aqui no nosso gráfico onde a gente tem essa característica. Observamos aqui que aqui a temperatura é igual a 2 positivo e aqui a temperatura é igual a 2 negativo. Quanto o nosso T, a nossa temperatura, o gráfico da nossa temperatura ultrapassar essa linha ou encostar nessa linha, a gente tem, no caso nessas duas linhas, a gente tem que a velocidade se anulou. Então, aqui cruzou uma vez, aqui duas, aqui 3 e aqui 4. Aqui 5. Então foram 5 vezes. Se foram 5 vezes, alternativa correta, alternativa E. Ponto muito importante para cuidar com as pegadinhas: se a pessoa fosse aqui no zero, seria 1, 2, 3, 4. Seria a alternativa D. Então, muito cuidado com as informações, tá? Por isso precisa de muita atenção e, obviamente, organização. Então é isso, pessoal. O que você precisa fazer aqui é basicamente aplicar esse passo a passo. Primeiramente, ler com atenção, muita atenção para você não precisar ler mais que uma vez, sublinhar as informações importantes para assim, quando você precisar procurar alguma informação, elas já estão sublinhadas, assim você não perde tempo, está mais organizado. Terceiro ponto, terminou de ler, o que o exercício quer saber? Qual que é o objetivo do exercício? Qual que é o comando do exercício? Você precisa terminar de ler e identificar isso. E, obviamente, por fim, resolver a questão com todas essas informações que vocês têm. Então é isso, pessoal. Basicamente, esse é o nosso método para resolver com muita organização uma questão de matemática. Se você quer alcançar mais de 800 pontos, não esqueça de entrar no nosso grupo gratuito do Telegram. Aqui na descrição e no comentário fixado você vai encontrar tudo isso e eu posso ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática. Então fique atento aqui no canal que eu tenho certeza que vai ter muitas novidades bacanas.
E além disso, pessoal, obviamente, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal e eu posso continuar ajudando você. Não te custa nada e você não perde absolutamente nada. Segue a gente lá no Instagram também, o @ensino de potência, porque todos os dias tem interações por lá. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.